Boa noite, estamos iniciando mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e neste quarto e último programa do mês de dezembro, o meu bate-papo será sobre o atual momento político e social no Brasil e no mundo. Prazer Obrigado. recebê-lo aqui. Obrigado, Márcio. Vamos falar aqui sobre a COP21, né? Como é Ok. que ela recebeu esse nome? De onde veio? Então, essa questão da COP é uma questão interessante porque, pela primeira vez, os países perceberam a importância de criar uma agenda positiva, né, para discutir a questão do grave problema do aquecimento, né, do planeta. Na verdade, a COP21 já é o resultado de 21 reuniões que ocorrem desde os anos 90, né? Isso começou lá em 92, enfim. E pela primeira vez, de fato, os países se reuniram agora em Paris para criar uma agenda positiva com o compromisso de todos os países para exatamente ter uma política global com o intuito de evitar, né, que o planeta venha a sofrer uma catástrofe em decorrência do aquecimento. Quem participou dessa? Foram 195 países, na verdade, 197 países, na verdade, participaram, ou seja, quase a totalidade dos países no planeta tiveram lá seus representantes. Há grupos que ainda insistem em negar essa realidade, não é? Eu acho que isso está diminuindo, né? O Uhum. efeito tem se mostrado muito claro. A natureza ela tem reagido de uma forma muito violenta, né? O cataclisma passa a ser um processo quase que recorrente nos países. A gente vê a todo momento acontecendo eventos que levam, por exemplo, milhares de pessoas a perderem suas casas e a se deslocar, inclusive, dos seus lares, né, para se proteger dos eventos cataclísmicos, né, que ocorrem em razão desses fenômenos da natureza. É resultado também, claro, por conta desse sério, grave problema que o mundo está enfrentando. Então agora já se há mais unidade nisso, De alguma maneira, homogeneidade. houve sim uma consciência, e isso já vem de uma discussão longa, na verdade. Aliás, eu até queria falar que essa questão, ela decorre de uma certa resistência de alguns países, principalmente os países que são os maiores emissores de CO2, é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da própria China, porque, de alguma maneira, a gente tem que analisar que há uma pressão econômica também nesses países para evitar um compromisso que possa, de alguma maneira, afetar os interesses desses agentes poluidores, as indústrias, né? Enfim, as grandes corporações. A questão é que, com o tempo, em razão da própria dimensão e a gravidade do problema, o próprio governo ou os governos tiveram que criar, né, coragem e tomar uma decisão de um compromisso sério para a agenda global, né, em razão dessa necessidade que o mundo precisa, que é uma consciência ecológica. Quais foram os principais problemas para se chegar ao acordo? Um deles o senhor acabou de dizer aí que é justamente a pressão em cima da política por causa da perda na finança, né? Sim, sempre a gente tem que pensar nessa questão. Aliás, qualquer problema que envolve dinheiro, né, a gente tem que pensar do ponto Delicado. de vista das organizações, das empresas, etc. e tal. Do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma agenda, do ponto de vista do resultado dessa agenda, o que foi proposto que os países, como, por exemplo, Estados Unidos, os países europeus, a partir de 2020, terão compromisso de destinar 100 bilhões de dólares anuais, né, até 2025, para financiar projetos de adaptação e de mitigação para exatamente melhorar essa perspectiva do crescimento do aquecimento global. E quem é que acompanha o cumprimento dessas determinações? Então, há comitês que fazem esse trabalho, na verdade. Há toda uma distribuição de responsabilidades, há fiscalização nesse sentido, né? E o compromisso ele é assinado, de modo que isso é cumprido exatamente porque há uma formalização dessa agenda, vamos dizer assim, né? Certo. Agora, se fala num limite de 2 graus Celsius para o aumento da temperatura global, né? Como é que se chega a esse número? Por que 2 graus Celsius? Na verdade, o acordo foi firmado em 1,5 graus, na verdade. 1,5 graus? Esse foi o limite, né? Uhum. Porque, segundo os cientistas, avaliando o impacto que isso poderia trazer ao mundo, segundo esses analistas e cientistas que estudam o fenômeno, que a possibilidade de um aquecimento com 2 graus, isso levaria, por exemplo, uma catástrofe, sobretudo em países baixos, né? Por conta do aumento do nível do mar, né? E do desaquecimento da questão das geleiras, que sofreram um impacto grande,
né? E isso prejudicaria partes, vamos dizer assim, mais sensíveis aos efeitos do aquecimento, do aquecimento global. Então, a tolerância de 1,5 grau até 2100 é exatamente para evitar que esse meio ponto, pode parecer pouco, mas isso seria suficiente exatamente para o agravamento do problema, do ponto de vista de várias nações, por exemplo, serem fortemente atingidas com processos de alagamento e perdas consideráveis de seus territórios, né? Então, parte do acordo foi a destinação de 100 bilhões. 100 milhões a partir 100 milhões. 100 bilhões de Bilhões de dólares. bilhões de dólares a partir de 2020, destinado sobretudo aos países em desenvolvimento para prover políticas e projetos para mitigar o problema do aquecimento global, né? Ou então também prover, né, políticas que possam se adaptar a essa nova realidade. Porque a grande dificuldade dos países em desenvolvimento é a falta de tecnologia, né, e de infraestrutura para você poder se adequar a uma, vamos dizer assim, a uma política que muitas vezes necessita de tecnologia. Veja o caso, por exemplo, da queima de lixo e etc. e tal. São pequenos exemplos, mas que envolvem recursos, e aí é preciso ter alguém financiando esses recursos, né? Quem se propõe nesse momento a fazer esse financiamento são os países mais desenvolvidos, especialmente Estados Unidos de onde é que vem e esse Europa. dinheiro, né? Há um compromisso agendado, portanto, a partir de 2020 isso está fincado, vamos dizer assim. Certo. Agora, mudando de assunto, algo que tem chamado a atenção do mundo inteiro é essa questão do Estado Islâmico, né? Porque mesmo quem não entende o que está acontecendo está preocupado quando ouve esse nome. O que é o Estado Islâmico? Bom, a preocupação é pertinente, né? O que ocorre é que, como o Estado Islâmico ele tem agido fora dos seus territórios de ocupação, né? Isso começou a perceber que é um risco, sim, para o mundo, decorrente das ações tomadas e da violência como eles tomam para, vamos dizer assim, projetar as suas ações terroristas, né? E claro que com isso despertou o interesse da opinião pública mundial, e o resultado disso tem sido exatamente uma maior vigilância decorrente dessa possibilidade de ataques, sobretudo em países que, eminentemente, para eles são inimigos, como é o caso dos Estados Unidos, países europeus, enfim. A sua pergunta, como nasceu o Estado Islâmico? Na verdade, se a gente olhar para o cenário histórico, o Estado Islâmico é resultado de um momento muito delicado que o mundo viveu por conta da invasão dos americanos no Iraque em 2003. Eu não sei se você lembra, mas logo depois dos atentados de 11 de setembro, né, o governo norte-americano prometeu a vingança, talvez para dar uma satisfação à opinião pública norte-americana, e ali se buscava um inimigo, né? Qual era o inimigo? Naturalmente, quando você pensa em revidar, né, um ataque ao seu país, você pensa num Estado, numa nação. Mas, naquele momento, se percebeu que não havia um Estado, não havia uma nação. O que havia era um grupo terrorista, a Al-Qaeda, né, que tinha como inimigo, né, o Ocidente, de modo geral, não só os Estados Unidos, mas o principal inimigo, os Estados Unidos, até por conta de vários problemas que depois eu posso aqui apontar. Ocorre esse atentado, que foi realmente um fato marcante na história da humanidade, né? O impacto que isso trouxe para a opinião pública global foi muito forte também. O governo norte-americano reage. Essa reação resultou na invasão ao Iraque, em 2003, com a justificativa de que o Saddam Hussein, supostamente, estava ali acobertando terroristas, né, e que possuía um arsenal de armas químicas, que em tese usaria esse arsenal contra os curdos ao norte, né, que seria, vamos dizer assim, inimigo, né, do governo de Saddam Hussein, e que os Estados Unidos estariam lá para protegê-los. Né? Era um discurso. Bom, a justificativa para invadir o território com as Forças Armadas norte-americanas era de que o uso de armas químicas daria a legalidade ou criaria uma ideia de guerra justa, né, justificando, portanto, a invasão norte-americana. A gente sabe que o resultado disso foi uma catástrofe, né? Levantamento feito por organizações que fizeram, né, a contabilização dos resultados da guerra, foram 300 mil mortos da parte iraquiana e mais de 50 mil entre, vamos dizer assim, mortos e feridos, né, soldados norte-americanos. O resultado foi realmente muito, muito lamentável. O custo disso,
segundo estimativa também dessas agências, 1,4 trilhões de dólares. Nossa. Isso custou muito dinheiro. Ao mesmo tempo em que as tropas americanas invadem os Estados Unidos, né, o que ocorre? O Iraque, assim como vários países do Oriente Médio, sofre de um problema muito sério, né? Muitos são ditaduras, né? Ditaduras autocráticas, às vezes teocráticas, né? Mas que, de alguma maneira, esses ditadores eles controlam as chamadas forças oposicionistas, né? Grupos radicais, fundamentalistas, né? Por conta da sua atitude autoritária, muitas vezes, né? Até cruel. Mas mantém o controle do Estado e das forças de controle, as forças armadas que controlam esses grupos, né? Radicais. Bom, o governo de Saddam Hussein cai, então você cria um vácuo no poder. Você criou um espaço ali que não estava sendo ocupado por ninguém, né? Foi criado ali um comitê provisório para solucionar alguns problemas dentro do Estado iraquiano, mas você não trocou um líder por outro líder, você não trocou um governante por um outro governo. Isso levou um tempo, né? E é bom lembrar também que o governo do Saddam Hussein era sunita, né? E a proposta era ocupar o governo, mesmo que provisório, por um governante xiita. Isso tem uma explicação muito importante. Nesse intervalo, a partir de 2004, 2005, né, começam a se formar grupos de resistência, né, em algumas regiões, né, ocupadas pelas Forças Armadas norte-americanas, né, e esses grupos passam a atuar, né, como forças opositoras, né, força de guerrilha mesmo, né, cometendo ataques suicidas, cometendo ataques de surpresa. Isso foi intensificando a guerra, né, no Iraque. Esse processo acabou se tornando um problema para os norte-americanos. Foi isso que vitimizou muitos soldados depois, muito mais do que no período da invasão, foi um período pós-invasão. Então, a partir de 2005, 2006, o que você vai perceber ali? Você vai ver membros da Al-Qaeda se deslocando para o Iraque para treinar essas forças de guerrilha, essas forças militares que vão se formar exatamente para se tornar força de resistência. Então, assim, os primeiros grupos que são colocados como força de resistência, eles são formados pela Al-Qaeda. O papel da Al-Qaeda é exatamente esse, quer dizer, ir lá, treinar, qualificar, dar as bases de treinamento, levar as armas, porque eles tinham um poder econômico muito grande, né? E organizar a estrutura de resistência, né, dentro do Iraque. Esse processo começou em 2005, 2006. A partir de 2006, o grupo formado pela liderança da Al-Qaeda começa a tomar autonomia, a agir, né, de forma autônoma, na verdade. E isso vai criando um corpo, né, próprio, né, dentro de uma proposta de criar um califado dentro do Iraque, né. É claro que isso, aos poucos, vai afastando o propósito do Estado Islâmico, que passa a ser ali um propósito tipicamente de criar um califado, ou seja, um reino, né, baseado no Corão, baseado nos princípios da Sharia, né, que é a lei, chamada lei islâmica, seguida desde o século VII, algo nesse sentido. Quer dizer, ali você começa a criar, na verdade, uma própria estrutura de poder, né, que até então não havia sido observado. A partir de 2008, 2009, quer dizer, as ações cometidas dentro do território iraquiano, começando a se expandir mais ao norte, já é pelas próprias lideranças, vamos dizer assim, desses grupos formados neste período entre 2005 e 2006. A partir de 2010, você já tem lideranças consagradas ali naquela região, né? E isso vai formar, é claro, um corpo militar muito forte. E ocorre que em 2011, quando começa a guerra civil na Síria, né, isso vai dividir a Síria, enfraquecendo o exército sírio, porque você passa a ter vários grupos que estão vinculados ao conflito. Não sei se você sabe, mas isso começou depois da Primavera Árabe, né? Um evento que ocorre na Tunísia, né, em dezembro de 2010, e se espalha por várias partes do norte da África e do Oriente Médio. Né, a população querendo liberdade, querendo valores democráticos, querendo uma vida social mais justa, reivindicando para ter o fim
ditadores, né, desses autocratas, etc. e tal. Alguns líderes caíram, como foi o caso do próprio líbio, né, Muammar Gaddafi, né, e outros renunciaram, mas o que ocorre é que durante um período de mais ou menos uns 2 anos, a Síria ela passa a ter um problema também por conta desses eventos, né? Então, por exemplo, setores da sociedade síria não queria mais o Bashar al-Assad como presidente. Então começam a se organizar e lutar contra o governo de Bashar al-Assad, né? E isso foi o estopim para que, vamos dizer assim, o ISIS, que a gente chama de ISIS, o Estado Islâmico, né, pudesse ganhar força e corpo para se expandir e entrar no território sírio. Porque o que ocorre depois de 2012, você vê nitidamente ali um conflito onde você tem exército das forças de Bashar al-Assad, você tem os rebeldes que lutavam contra o governo de Bashar al-Assad, aí você tinha os curdos, né, que lutavam contra, né, exatamente a opressão tanto do exército quanto vamos dizer assim, daqueles que eram contra eles, né, dos rebeldes, e por outro lado a invasão dos membros do Estado Islâmico, né, que começavam a ganhar território na própria Síria, que também, né, combatiam os curdos, né. E havia ainda o fato de que a Turquia, né, a Turquia por ter como inimigo os curdos, né, acabavam por, vamos dizer assim, favorecer os seus inimigos, criando um problema seríssimo na região. Então você tinha numa região de luta civil, pelo menos 4 grupos, né, que lutavam entre si e ao mesmo tempo enfraquecia, né, setores importantes para proteger contra a invasão dos membros do Estado Islâmico que vinha pelo norte, né, e entrava ali e expandia o território. Hoje o Estado Islâmico, por exemplo, ele ocupa uma região equivalente ao tamanho da Inglaterra. É muita coisa. É muita coisa. O atual líder do Estado Islâmico é o é um nome complicado, né? É o Baghdadi, né? Ele é autoproclamado califa, ele usa a ideia de que ele é representante legítimo de Maomé, né? Portanto, ele tem a sacralidade, ele tem, né, o direito, né, de invocar a Guerra Santa, né? A Jihad, né? A Jihad Islâmica. E toda pessoa que presta juramento a ele é obrigado a seguir suas ordens. Quer dizer, inclusive o conceito de vida e morte, a partir dali, muda completamente. Muda completamente. Tem poder de vida e morte sobre a pessoa Tem que fez poder de vida e juramento morte, sobre... né? Porque uma vez que você jura fidelidade, né, a ele, né, então você é obrigado a seguir as suas leis impostas, né, segundo a religião islâmica e segundo a Sharia, né, aquela pessoa, ela, na verdade, ela deve obediência a tudo aquilo que o representante da sua religião determina. Então, às vezes, a gente tem que entender esses conceitos para você poder entender por que certos atos, né, para eles são absolutamente normais e para a gente é um ato de barbárie. com certeza. Inclusive o fato de usar violência contra crianças, contra mulheres, por exemplo, né? É uma coisa absurda. Então, vamos retomar por aí. Violência contra crianças e contra mulheres, eles baseiam em quê? Como é que eles Vou dar um justificam exemplo. isso? Ontem eu estava lendo no jornal, né, uma matéria muito interessante de uma ONG internacional que estava, por exemplo, denunciando atitudes contra crianças com síndrome de Down. Então, segundo relatos desta ONG, inclusive foi na matéria do jornal Estado de São Paulo, né, membros do Estado Islâmico tinham autorização para matar crianças com síndrome de Down. Aí isso lembra um pouco aquele momento que Hitler, não sei se você tem essa memória, ou enfim, esse conhecimento, mas o Hitler tinha uma política de extermínio também de crianças que nascessem com deficiência física mental. É basicamente isso. Eles estão usando a mesma coisa, né? Então imagine que absurdo, né? E eles utilizam 2 formas para eliminar, né? Sufocamento ou então, né, envenenamento. Mas muitas vezes é mostrado na internet, os vídeos estão lá, não é? Infelizmente abertos, porque são vídeos também muito agressivos, de crianças decapitadas, completamente deformadas, cabeça esmagada. Como é que se justifica uma violência como essa? Pois bem, eu acho... E mesmo para um grupo radical, né? Que quer retaliar contra um suposto inimigo, é uma medida exagerada de violência contra qualquer pessoa.
É desumano a coisa. É difícil encontrar uma justificativa. Eles se justificam nisso daí, nesse Sim, tipo de violência? sim. Eu acho que a gente tem que, para a gente pensar dentro desta, vamos dizer assim, lógica, né, do uso da violência como justificativa para a criação do califado, né? Porque o conceito de califado é estabelecer, né, o controle territorial, né, populacional a partir de uma lei islâmica, né, que eles chamam de Sharia, e que aquele que não segue a lei, né, ele terá que ser eliminado. Né? Aquele que não segue os preceitos da lei islâmica, aquele que não segue o preceito da Sharia, portanto, daquilo que o califa define como a lei a ser seguida, então ele será exterminado. O uso da violência, se você analisar do ponto de vista, vamos dizer assim, do Corão, o Corão, apesar de ter passagens do uso da violência, se eu não me engano, há 90 a 92 passagens no Corão que cita a violência como vamos dizer assim, Um meio. É um meio que você deva utilizar para, vamos dizer assim, estabelecer princípios da sua fé. Né? Isso não quer dizer que o islâmico use a violência. A gente está falando de uma minoria. Né? Há no mundo hoje algo em torno de 1,5 bilhões de pessoas, né, ligadas à religião islâmica muçulmana. É bom lembrar, inclusive, que para o Estado Islâmico, por exemplo, aqueles que não seguem a Sharia dentro dos princípios do califado também são considerados infiéis. São infiéis, né? O chamado Kuffa, né? E esses infiéis, por exemplo, vou te dar um dado, para o Estado Islâmico, todo xiita deve morrer. Existem hoje aproximadamente 220 milhões de xiitas. Por que o Irã, por exemplo, apoia o governo do Bashar al-Assad, que luta contra, por exemplo, o Estado Islâmico? O fim do governo de Bashar al-Assad para o Irã seria terrível. Né? Seria terrível. Né? Seria um extermínio em massa. O Hezbollah, por exemplo, libanês, que é xiita, né? Apoia também o exército de Bashar al-Assad. Né? Se você observar do ponto de vista dessa construção, essa confusão, nos primeiros anos, por exemplo, acho que no primeiro e no segundo ano em que os rebeldes começam a se organizar para lutar contra a tirania de Bashar al-Assad, quem vai dar apoio? O Estado Islâmico. Naquele momento, o Estado Islâmico apoiará, né, as forças rebeldes contra o Bashar al-Assad. Depois, esses rebeldes se tornam inimigos do Estado Islâmico e muitos irão morrer por conta disso também. Né? Então, você tem uma outra questão, você tem os chamados, a coalizão dos países que fizeram a coalizão, que usam os chamados bombardeios, né, em bases onde o Estado Islâmico se encontra, especialmente ali naquela região ali ao norte do Iraque, né, em divisa ali com a Síria. Né? Mas essa questão da barbárie, só para poder entender, eles seguem exatamente as escrituras daquelas passagens que usam a violência como justificativa para a verdade da sua fé, entende? Quer dizer, em nome de uma fé, em nome de uma causa, segundo a sua interpretação sobre aqueles fatos, né? Se você observar na projeção, né, daquilo que eles chamam de Sharia, o uso da decapitação, né, o uso vamos dizer assim, do afogamento, da escravização. Né? Isso tudo está colocado nas escrituras dentro da Sharia, daquilo que eles consideram como uma verdade. Então, eles estão apenas seguindo aquilo que está escrito. Né? E o papel do califa é fazer que se cumpra essa verdade. Eu peguei um relatório recente também, e dentro desse relatório foi dito que há pelo menos 41 milhões de pessoas dispostas, né, a se tornarem fiéis aos preceitos do califado. Fiéis. Fiéis. Que significa que são capazes de qualquer coisa. Né? Isso dá um entendimento de que o mundo, de fato, precisa estar vigilante com as possibilidades de possíveis ataques que podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento. E não precisa ter grandes aparatos para que isso possa ocorrer. Que é uma característica sozinha já consegue fazer uma característica do Estado Islâmico, por exemplo. A Al-Qaeda, diferentemente, ela tinha todo vamos dizer assim, uma hierarquia, ela tinha uma base de atuação diferente. Se você observar e olhar para os fatos ocorridos lá atrás, os ataques promovidos pela Al-Qaeda eram geralmente instituições, símbolos do capitalismo. Embaixadas, consulados, prédios, hotéis onde frequentavam, por exemplo,
ocidentais, pegava símbolos como forma de mostrar para o mundo a sua força, né? E se você analisar, havia toda uma estrutura, porque para você fazer isso, você tem que ter uma estrutura, né? Você tem que ter um financiamento, uma organização muito mais planejada, de certa forma. As ações feitas por membros do Estado Islâmico, simpatizantes do Estado Islâmico, elas são basicamente autônomas e simples. Pessoas simples, jovens, geralmente que não precisam... Custeada por eles mesmos. Geralmente sim, né? É o que a gente chama de lobo solitário, né? Então são pessoas que tomam essa atitude de cometer o ato, né, em nome da causa do Estado Islâmico. Isso é muito difícil combater. Nossa. É muito difícil combater. Olha, quando a gente vê isso, a gente pensa na iminência de uma terceira guerra, né? É uma possibilidade, não é? Eu não vejo dessa forma porque você não está lidando com o Estado, né? Você está lidando com grupos, você está lidando com uma fé, vamos dizer assim, uma verdade, entre aspas, religiosa, que acreditam naqueles preceitos. A característica do século XXI e esses conflitos é que você não tem um conflito entre nações, você tem um conflito civilizacional. Então é um conflito por valores religiosos, por valores culturais, né? É um conflito difícil de você combater porque você não tem um inimigo, vamos dizer assim, definido territorialmente. Não está dentro de um espaço delimitado, não, né? Ele está difuso pelo mundo inteiro. É difícil você combater porque, vamos imaginar a fala do Obama de confrontar com muita força, né, e exterminar o Estado Islâmico. Na verdade, o Estado Islâmico não é um Estado, né? É um princípio, né? É uma causa, vamos dizer assim, é uma construção de um mundo baseado nos valores que eles acreditam. E isso é muito difícil de você destruir. Com certeza. Professora, nós vamos continuar essa conversa já depois do nosso intervalo. Tenho certeza que você está achando muito interessante, bastante informativo, não é? E quer continuar conosco.